Pronto? Então, vamos lá. A gente vai dar início agora à nossa aula de arte e vamos falar sobre dois temas. O primeiro é sobre releitura de obra de arte e o segundo tema é sobre a questão de fotografia, tá? Então, a gente vai falar sobre esses dois tópicos hoje, tá? A primeira que a gente vai estar falando, que é a releitura, a gente vai falar uma coisa mais simples, né? De como é feita a releitura. Então, essa matéria ela é mais simples, que a releitura ela pode ser feita em vários aspectos, né? Então, o objetivo é apreciar e conhecer a obra de arte, conhecer a arte, a história, né, do quadro, de tudo, e qual é o contexto, né? Qual é a forma em que foi se dado, em que tempo, o espaço que foi utilizado, o local, né? Em que situação que foi realizada a obra. E aí a gente faz aquela apreciação, né? Que é chamado também da apreciação da estética, quando a gente faz uma análise da obra. A habilidade, identificar em narrativa, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e ponto de vista com base no qual as histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoa. Por quê? Quando a gente fala na questão da releitura também, nem sempre a obra, né, o que está eu tendo uma visualização maior é o que o autor está querendo me passar, né? Então, às vezes, eu tenho ali vamos supor, um cachorro que está na primeira parte, mas o autor ele quer me dizer algo além, né? Então, eu posso estar colocando, verificando em que posição também estão essas pessoas, tá? Aí a gente vai entrar, o que é releitura de obra de arte? A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra, tendo como referência uma obra anterior para dar a essa nova obra outro sentido, acrescentando a ela um toque pessoal. Lembra quando a gente conversou em sala de aula e eu conversei com vocês sobre essa questão da releitura? Que a releitura, na verdade, a gente sempre vai estar acrescentando algo pessoal nosso, né? Então, eu tenho alguns exemplos, depois eu vou estar passando para vocês, mas, por exemplo, eu posso fazer a Mona Lisa, por exemplo, com uma negra, cabelo afro, com brincos de argolas grandes, né? Eu não posso tirar algumas características principais da Mona Lisa, né? Que é o fato dela estar com a mão, né, cruzada, o fato do olhar dela meio enigmático. Isso são coisas que são características da obra e que eu não posso tirar, né? Não se pode fazer uma cópia fiel, porque daí é chamado de plágio, né? E não é chamado de releitura. Na releitura, sempre vai ter uma interferência nossa em cima da obra. Deu para entender mais ou menos? Pessoal? Eu, professora. Tá, obrigado. Sim, professora. Obrigado. Gente, eu preciso que vocês falem, porque senão só eu vou falando e às vezes algumas dúvidas vão ficando. E depois a gente vai fazer a atividade, vai ficar mais complicadinho, tá? Então, vamos lá. Ao recriar uma obra, não é necessário empregar a mesma técnica usada do artista na obra original. Na releitura de uma pintura, podemos utilizar várias formas de expressão artística, como desenho,
a escultura, a fotografia ou a colagem. Então, vamos lá. A Mona Lisa, por exemplo, ela foi pintada numa tela com tinta a óleo, certo? Como que eu posso fazer essa releitura? Eu posso também utilizar a mesma técnica. Não é necessário, mas eu posso utilizar, fazer a pintura dela com a tinta a óleo. Mas eu também posso utilizar diversas outras técnicas artísticas. Por exemplo, eu posso estar utilizando a escultura, eu posso estar utilizando o recorte, a colagem, eu posso estar utilizando uma fotografia, de repente uma pessoa posa no mesmo formato, quando a gente está falando da Mona Lisa, né? No mesmo formato que a Mona Lisa, e eu acrescentar mais algumas coisas em cima daquela fotografia. A gente tem esse privilégio, né, para fazer a releitura. Assim como existem diversas interpretações de obra de arte, existem diversas possibilidades de releitura desta obra. Uma boa releitura irá depender de uma boa compreensão da leitura da obra. Reler uma obra é totalmente diferente apenas de reproduzi-la, pois é preciso interpretar bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade. Né? Então, eu venho falando com vocês desde a nossa primeira aula sobre essa questão do conhecimento prévio da obra. Né? Eu preciso ter primeiro uma ciência do acontecimento para depois eu estar fazendo aí essa releitura. Se eu não tiver uma boa compreensão, fica complicado eu fazer essa releitura, né? Então eu preciso ter primeiro essa compreensão básica para depois eu estar fazendo a releitura. Eu coloquei alguns exemplos para vocês de releitura. Ó. Esta obra do Van Gogh, tá? Este, onde que está a pessoa certinha, é um autorretrato que ele mesmo fez dele, tá? E aí do lado nós temos uma caricatura do Van Gogh. Vocês veem que, ó, ele utilizou, a pessoa que fez a releitura, utilizou a mesma técnica, né, que ele utilizava muita técnica do impressionismo. A barba continuou ruiva, o formato, né, o tipo, o jeito que ele está olhando continua, apesar do formato do olhar ser diferente, mas ele está com a mesma característica, né? Então, essa é uma releitura que foi feita dele. Aqui tem a famosa Mona Lisa, ó. Coloquei porque tem várias. Aqui está aqui do ladinho esquerdo, direito de vocês, é a obra original. E aí a gente vai vendo, ó, que tem ela como Avatar, tem ela como a Barbie, tem ela aqui embaixo, né, cangaceira, tem ela mais moderna, árabe, índia, né? E aí vai indo. Existem diversas releituras aí da Mona Lisa. Tem uma que foi feita até pelo Maurício de Souza, né? Ele colocou a Mônica, o formato do rosto da Mônica, e fez aí a releitura em cima dela. Tudo bem? Gente, se vocês precisarem falar alguma coisa, eu preciso que vocês falem no áudio, porque eu não consigo ver chat agora, tá? Senão eu não consigo fazer a apresentação. Então, vamos lá. Aí tem essa outra obra também, né? Meninas Betas dançando, e aí a Meninas do Limoeiro dançando. Que essa daqui foi uma releitura do Maurício de Souza, né? Fez a Mônica, a Magali, e as meninas justamente com a mesma feição que as outras que estavam ali brincando, né? Aí temos esta outra releitura também, que é do impressionismo, e vocês veem que aqui, ó, do lado, nós temos
uma fotografia de um homem sentado numa cadeira, né? A pintura é um homem que está ali demonstrando uma certa agonia, uma certa apreensão, né? Segurando a cabeça ali. E na releitura, já mais modernizada, aí temos um homem sentado numa cadeira com a mesma expressão da fotografia. Tá? Então, a releitura, ela trata muito essa questão. Tá? Aí nós temos aqui, ó, Eduardo Murch, que é a obra chamada O Grito. Vocês já devem ter visto esta obra, eu esqueci de colocar a original, mas vocês já devem ter visto ela. É difícil pra caramba de redesenhar o grito. Então, menina, a gente pensa que é uma coisa simples, mas os pequenos detalhes acabam deixando um pouquinho mais complicado, né? Mas aqui, ó, foi feito várias releituras desta obra de arte. Quando a gente fala dele, né, do Edward Munch, essa obra, O Grito, a obra ela está bem assim mesmo, segurando o rosto, né, em formato de pânico. A expressão está com formato de pânico. E essa expressão não muda, ó. Pode ver que todos estão com a mão no rosto, todos estão com cara de pânico. Tudo bem? Estou falando rápido demais? Não? Não. Aí Tá temos tranquilo, aqui. professora. Tá, se por acaso vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem interromper, tá? Aí a última releitura que eu coloquei para vocês é justamente de um quadro pintado, um homem meio com um olhar enigmático, misterioso, né? Pensativo, segurando o queixo ali, né? Tampando um pouco os lábios, e do lado um menino aparentemente caracterizado como ele, só que não em pintura, em fotografia, né? Por isso que a obra de arte ela nos dá essa característica, né? Esse prazer de fazermos a releitura com várias técnicas aí diferenciadas, certo? Aqui, gente, ó, eu esqueci de escrever, que era para ter colocado fotografia, né? Mas eu vou iniciar e depois a gente vai, eu retorno e a gente faz, tá bom? Então, vamos lá. Na questão da fotografia, que agora a gente vai estar entrando na segunda etapa, eu preciso que vocês primeiro tenham entendido a questão da releitura. Vocês conseguiram entender a técnica da releitura, que ela não é uma cópia? Sim. Sim, professora. São sempre os mesmos que vão me responder, é isso? Os outros vão ficar sempre omissos. Tá certo. Então, eu quero que vocês tenham essa certeza do entendimento de vocês na questão da releitura de obra de arte, para que a gente possa entrar na parte da fotografia, certo? Sim. Então, vamos lá. O que é a fotografia? É uma técnica utilizada para exposição luminosa em uma superfície fotossensível para a criação de imagens. Sendo assim, a história da fotografia estuda tais imagens além das que foram captadas por lentes fotográficas modernas. Ao mesmo tempo, esse estudo busca compreender a evolução dos aparelhos fotográficos e a forma como eram manuseados. Então, a fotografia, na verdade, ela serve para quê? Para que a gente possa ter um entendimento de algumas ações, de algumas atitudes passadas, né? Ter essa compreensão, ter esse entendimento, para que eu possa fazer uma comparação com a nossa atualidade.
Por exemplo, como que era a máquina fotográfica de antigamente? Vocês já devem ter visto isso. Hein? Como que era, gente? Ninguém vai me falar? Gente, tem. Grandona e preto e branco, não era? Ou, tipo, mais perto, sem ser tão antigo assim. Então, porque na verdade, antigamente era como se fosse uma caixa, né? Essa caixa, o fotógrafo só ele manuseava, aí tinha um negócio acima que era tipo uma pólvora, né? Que ele soltava o negócio lá e ficava, né? Então era muito legal essa questão deles, porque eles tinham que fazer uma contagem. Eles ligavam lá, abriam um buraquinho, aí deixava contando lá 5, 6 segundos, fechava, aí ia para cada um para o seu lugar e tirava-se a foto. Antigamente, essas fotos, elas eram realmente em preto e em branca. Elas não eram coloridas, né? Depois é que surgiu a questão das fotos coloridas, que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. E antes de aparecer a questão da fotografia, era se pintado o que queria, né? Então, contratava-se um artista, e esse artista, ele que fazia a pintura que a família pedia. Então, eu queria fazer uma pintura da minha família. Então, a pessoa tinha que estar lá, tinha que ficar sentadinha, ou naquela posição ali o tempo todo até o artista terminar. E demorava-se muito. Já com a questão da fotografia, ela fica muito mais fácil, né? Porque as pessoas vão lá em questão de segundos, minutos, você já consegue ter a fotografia que você quer. Hoje em dia, para a gente é muito mais fácil, até mesmo porque a questão, né, a gente tem o celular, tira uma foto, não gostou, daí você vai, você tira outra, né, e aí por diante. Então, a gente tem esse privilégio, na verdade, de colocarmos, né, como a gente quer a foto, o fundo, a gente pode mudar também, e aí por diante. A origem da palavra fotografia vem do grego e significa foto, que é a luz, e graphem, que é gravar, que é escrever. Ou seja, a tradução dessa palavra é gravar com luz, né? Que é o que eles faziam antes lá. Tinha uma caixa com um pano preto em cima, aí eles tinham que posicionar, abrir o buraquinho ali por alguns segundos, e aí fechava-se para poder realizar a foto, né? Desculpa. Aí a origem da fotografia. As primeiras pessoas que realizaram a experiência fotográfica foram os alquimistas e os químicos por volta de 350 anos antes de Cristo, né? No entanto, foi no século X que Alquim de Bássora, de origem árabe, começou a analisar as imagens projetadas dentro de sua tenda, produzidas pela luz do sol. A partir do século XVI, diversos cientistas europeus fizeram descobertas que auxiliaram no desenvolvimento da fotografia, né? Esses cientistas, eles, na verdade, eles deram uma mudança, uma modificação muito grande para a fotografia, né? Hoje nós temos vários artistas aí e que tiram fotos, né? Mas sempre com ênfase numa determinada religião ou região ou movimento, né? Aí nós temos, em 1908, os irmãos franceses Auguste e Louis
inventaram, os mesmos que inventaram o cinema, né? Eles criam o primeiro processo da fotografia em cores, né? E aí, como que era feito essa fotografia colorida, né? Eles tinham 3 chapas transparentes. E aí eles colocavam uma por cima da outra, que iam sobrepondo as cores até chegar no resultado. Não eram tão nítidas como as nossas hoje, mas eles, na hora de fazer a impressão, eles conseguiam, né, chegar em cores próximas. E aí, para isso, eles utilizavam as cores primárias, né? Dentro daquela chapa transparente, eles utilizavam as cores primárias, que era o vermelho, o amarelo e o azul. Na metade do século XIX, tirar fotografia tornou-se uma moda entre a sociedade europeia. Então, gente, nesta época, justamente acontecia o quê? Os artistas, não, os fotógrafos, eles começaram a ser chamados para tirar foto do cachorro, da família, de festa de aniversário, né? Eles conseguem fazer toda essa situação, mas era uma coisa que era muito cara, era muito cara. A impressão dela era muito cara e foi durante muito tempo, né? Até se chegar à fotografia original hoje, ela é muito cara. Hoje a gente tem acesso a muitas coisas, né? A gente tem acesso a papel de fotografia, a impressora, a gente tem acesso ao celular ou uma máquina de fotografia, né? E a gente consegue tirar a foto do jeito que a gente quer, quando a gente quer, e fazer essa impressão não saindo muito caro financeiramente para nós, né? E aí eles conseguem fazer, porque antes era colocada essas fotografias em chapa. Aí eles conseguem colocar essa fotografia no papel, né? Utilizando a técnica parecida com as da chapa lá dos irmãos, né? Dos irmãos Lumière, e eles conseguem ter uma técnica muito melhor, tá? A primeira fotografia reconhecida foi feita em 1826, desculpa, pelo francês Joseph Nessipor. Acho que é isso, Nessipor. No entanto, o desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído apenas a uma pessoa. Por quê? Porque lembra que a gente conversou aqui, que foi tirada, que aqui, né, já tinham os irmãos, o Augusto e o Luiz, que eles já estavam, né, na criação do processo da fotografia. Depois apareceram outras pessoas na cidade europeia, né, o francês aqui. Então, a gente não pode dizer que a fotografia ela tenha sido desenvolvida apenas por uma pessoa. A fotografia, elas foram se desenvolvendo, foram descobrindo aos poucos, né? Até chegar às nossas fotografias atuais. Tudo bem, gente? Tudo, professora. Vocês são uma comédia. Então, vamos lá. Olha como que eram tiradas as fotografias antigamente. Às vezes saía como se fosse um borrão, a gente não conseguia definir, não conseguia saber direito, né, como que iria ser feito. Aí, tem esse aparelho que é chamado daguerreotipo, que esse aparelho ele foi criado para tirar a fotografia, né, da população
Só que ela era muito pesada, essa caixa. Não dava para ficar carregando para baixo. E aí, com o tempo, ela foi desabilitada, né? Com a popularização da fotografia, passa então a fotografia passa a fazer parte do cotidiano do povo europeu, né? Os fotógrafos profissionais, só eles é que tinham acesso aos aparelhos, né, fotográficos, porque era muito caro, era muito pesado e era uma coisa que eles conseguiam fazer dinheiro e ganhar a sua sobrevivência, né? Então, mais uma vez lá, ó, eles conseguem no século XIX, eles conseguem então tirar as suas fotografias, né, de aniversário, casamentos, eventos públicos, parará, e aí eles conseguem fazer com que as pessoas apreciem essa evolução a tempo de que todos queiram participar da fotografia, né? E nessa época aqui, as pessoas tinham que ficar imóveis, elas não podiam ter nenhum movimento, porque senão saía de qualquer jeito a fotografia. Tá. Essa aqui é uma outra caixa também parecida com daguerreotipo, né? Um pouco mais leve, mesmo assim é uma coisa que eles acabam deixando depois para lá por conta do peso, né? De ter que ficar carregando. Aí, em 1990, gente, a Kodak, você já deve ter ouvido falar, né? Elas conseguem fazer um modelo onde ficam mais fáceis, né? O manuseio, ela não é tão pesada e acaba ficando com fácil acesso, né? Os registros aí fotográficos. E aí entra, nesta época, em 1990 também, entra as câmeras digitais, né? Tinha uma que era na hora, você até hoje existe da Kodak, você tirava a foto e aí ela já saía impressa, como se fosse daquelas cabaninhas que a gente tem até em shopping, tem para estar fazendo, né? Então, a gente consegue hoje ter muita facilidade aí nessa questão. Aí, gente, em 1840, foi marcado pela chegada da fotografia no Brasil. Até então, a gente estava falando sobre a questão da fotografia, né, europeia, etc. e tal. E aí a gente consegue, em 1940, fazer com que a fotografia ela chegue aqui no Brasil, né, aonde Dom Pedro ficou entusiasmado, né, e tudo para ele queria tirar, e até ele fazia a coleção de diversos momentos, né, de diversas máquinas fotográficas da época, e ele tirava foto de tudo que ele achava interessante, ele pedia para estar se tirando essa fotografia, né? Crescimento da cidade, urbanização, fez com que a fotografia também ganhasse um destaque maior, porque um vai passando para o outro e aí as coisas vão se proliferando. Professora, Oi. alguma dessas fotos ainda existem? Existem, mas são mais em museus, não para prática diária, entendeu? Agora, hoje em dia, tem os fotógrafos profissionais com as suas câmeras, né, profissionais. Então, essas máquinas mais antigas, elas estão mesmo
no museu guardada, tá? Professora, Oi, eu vou sair aqui que eu vou no dentista, tá? tá bom. Quem é você? Werner Augusto. Tá bom, Werner. Quando você entrar de novo, você entra pelo e-mail institucional, tá bom? Beijo, bom dentista. Então, vamos lá, gente. Tipos de fotografias. Nós temos vários tipos de fotografias. A gente vai estar verificando alguns aí. Eu coloquei alguns exemplos também para vocês. Uma delas é a fotografia publicitária, né? Para que serve essa fotografia publicitária? Para quê? Para se fazer propaganda de algum produto, né? Então, através da imagem, o autor ele consegue vender um produto, né? Então, vamos lá. As imagens sempre foram importantes para o meio publicitário, já que quando você olha para um outdoor ou um banner, o que chama a atenção primeiro são as fotos. O ramo da fotografia para a publicidade sempre foi grande, mas tirar uma boa foto para vender o produto nem sempre é fácil. Justamente porque, gente, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tem um refrigerante, batata frita, alguma coisa aqui para comer, e acaba se tendo várias informações pequenininhas aqui do lado, certo? O publicitário, né, ou a fotografia publicitária, ela tem que chamar a atenção do público para que o público queira consumir aquele produto. Aqui eu coloquei para vocês a foto de uma comida, mas não só isso, pode ser de um apartamento, pode ser de uma cadeira, de um móvel, ou de qualquer outro produto. A pessoa, quando for olhar essa fotografia publicitária, ela tem que ter a vontade ou a curiosidade de conhecer, certo? Certo. Aí nós temos o fotojornalismo, né? Que o fotojornalismo, ele sempre tem a característica dele de passar uma notícia para a gente, falar sobre algum fato jornalístico, né? Então, é legal, assim, na questão do fotojornalismo, porque ele sempre vai nos deixar muito ciente do ocorrido, dos acontecimentos, né? Aqui o foco é bem diferente do publicitário, né? Da fotografia publicitária que nós estávamos vendo lá. No fotojornalismo, a intenção deles é passar a cena com a maior clareza para quem estiver olhando, né? Para quem estiver observando. Vamos colocar, por exemplo, deixa eu ver. Quando acontece, por exemplo, uma passeata, né? Então, eles vão até lá, eles vão fotografar, eles vão verificar se os manifestantes estão sendo agredidos, se eles estão agredindo, e tudo isso eles vão fotografando, entendeu? Por quê? Porque eles precisam passar a situação para as pessoas que estiverem olhando fora, né, da manifestação, e essa forma de passar tem que ser a mais clara, né? Tem que passar uma clareza muito grande para as pessoas, quando as pessoas estiverem olhando a fotografia, né? Elas têm que olhar e elas têm que entender o que o fotógrafo ali quis dizer com aquilo. Eu coloquei para vocês alguns exemplos, ó, né? Aqui, por exemplo, na primeira foto da Etiópia, a gente consegue ver um menininho
magrinho, né, sem ter o que comer direito, e aqui atrás tem um urubu, né? Não foi fácil para o fotógrafo tirar essa fotografia, mas a gente começa a analisar, né, o que ele quis dizer da questão do menino aqui, do urubu, né? Eles estão fazendo o mesmo, procurando comida, né? Tem as outras aqui, ó, que estão brincando, as criancinhas ali na água. E tem essa outra questão aqui, ó, de uma manifestação aonde um manifestante está sendo agredido por um policial, né? Então, o fotojornalismo, ele tem essa tendência de passar para a gente sempre a melhor situação, né? A melhor fotografia, para que a gente possa entender de fato o que está sendo ocorrido ali, certo? Aí tem que essa daqui é uma delícia, né, de tá vendo, até mesmo porque a fotografia de moda, o próprio nome já diz, né? A gente vai estar tirando fotografias aonde eles tenham a intenção de vender o produto. A fotografia de moda, ela anda muito ligada com a questão da fotografia publicitária, né? Só que a fotografia publicitária, ela passa o objeto em diversos significados. Então, na publicitária pode ser um lanche, pode ser um objeto, pode ser um imóvel, pode ser o que for, né? Um acessório. Já na fotografia de moda, não. Ela sempre vai estar ligada à questão das roupas, da ideia que ela queira passar, né, para pessoas, se aquela moda vai pegar ou não vai, e aí por diante. Aí coloquei para vocês, ó, 2 tipos aqui de fotografias de moda, né? Aqui, uma que está bem descolada, o chapéuzinho vermelho na cabeça, combinando com a bota, etc. e tal. A outra que já está com um lenço na cabeça, né? Um colar extravagante, mas que muitas pessoas usam, que muitas pessoas aderem, né? E em cima, uma modelo numa passarela com um lenço, né, comprido aqui, justamente para fazer o destaque diante da sua roupa. Tá dando para entender, gente? Pessoas. Sim. Sim. Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem, tudo bem? Porque até então, nós vimos o quê? Fotografia publicitária, vimos a publicitária, fotojornalismo e a fotografia de moda, certo? Até aí deu para entender certinho. Aí tem a fotografia infantil, que também é super gostosa de se fazer, né? Hoje, no nosso dia a dia, isso tá se criando um hábito, né? As mães, quando os filhos nascem, elas logo vão lá e tiram a fotografia do recém-nascido, seja ele dentro de uma melancia, né? Ou ele deitadinho, com o rosto na mão, ou dormindo todo fantasiado, né? Cheio de folhas. Então, eles fazem isso justamente com a intenção de quê? De registrar toda a calma e toda a serenidade que o aluno tenha, né? Que o aluno não, desculpa, que o recém-nascido tenha. O aluno é fogo, né? Desculpa. Que o recém-nascido tenha. Então, eles vão lá e eles conseguem manusear o recém-nascido da melhor maneira que eles queiram, né?
E para fazer isso, tem que se fazer com muita calma, não tem que ter pressa, porque uma hora vai trocar a roupa, depois vai colocar o neném de uma posição, depois muda, e aí por diante, né? Desculpa. Esse fotógrafo que for fazer essa fotografia infantil, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que conseguir captar os melhores momentos que aonde o bebê estará completamente ali relaxado, sem estar fazendo careta, que ele tiver, né? E aí eu estou dando um exemplo para vocês dessa questão da fotografia infantil, né? Falando do bebê recém-nascido, só que também tem os maiorzinhos, né? Então, tem aqueles, por exemplo, de 2, 3 aninhos, daí o fotógrafo vai ter que ir lá, vai ter que tirar a fotografia dele, naquele momento que ele nem imagina que vai ser fotografado, ele consegue captar o melhor dessa criança, então, aí. Tá? Daí eu coloquei para vocês aqui, ó, 2 exemplos, ó. Aqui de uma criancinha recém-nascida, olha que linda, dá até vontade de dormir, né? Olha essa serenidade, tranquilidade, dá uma mordidinha. E aí, do lado, tem uma criancinha maior, né, chupando uma melancia. Pode ver que ela nem está olhando para a fotografia, né, para o fotógrafo, na verdade. Ela sentou, está comendo a melancia e é o que importa, né? Então, o fotógrafo ele tem que ter essa sensibilidade para poder estar fazendo isso, tá? A fotografia documental, né? Que muitas vezes ela é confundida com a fotografia de fotojornalismo, né? Apesar das duas estarem ali, né, no mesmo, tem uma diferenciação, né? Os tipos de fotografia é algo contado mais pela imagem. No fotojornalismo, você vai ter a imagem e vai ter a escrita, né? Você vai conseguir ler e fazer uma interpretação da fotografia. Na fotografia documental, ela consegue falar somente pela imagem, né? Então, existe essa diferenciação, tá, entre as duas, o fotojornalismo e a questão da fotografia documental, tá? Essa fotografia documental, por exemplo, ela pode ser feita até em casa. Por exemplo, eu tenho um filho, daí eu vou tirar uma fotografia dele de 1 mês, de 2, de 3, de 4, 5, de 6, de 10, de 20, e aí por diante. Eu vou fazendo essa documentação da fase do meu filho, entendeu? Até os dias atuais. Aqui, quando a gente fala na fotografia documental, ela não precisa ser necessariamente só de um fato ocorrido fora. Eu posso fazer documentar, por exemplo, os aniversários da minha família, né, as reuniões que teve na minha casa, fazer uma análise, né, várias fotografias documentais de amigos que eu tenho ao longo da minha vida, tá? Então, aí fica muito legal também. Ó, além disso, a fotografia documental, ela tem que ter a questão sentimental. Porque a gente está falando da questão, né, de que eu posso fazer dos aniversários, festas, amigos, só que, geralmente, os profissionais, eles vão atrás de fatos ocorridos no dia a dia, sabe? Uma guerra que está havendo, um local de miséria, um local de desabamento, né? E aí a própria fotografia já fala por si, né? Ele não precisa
ter nada escrito para dizer, né? Ele passa a emoção dele através da imagem. Deu para entender? Fotografia de retrato. Gente, essa é a mais simples que tem e as que vocês vão lembrar. Geralmente a fotografia de retrato é aquela que a gente tira do nosso rosto. A mais conhecida que a gente tem é aquele retrato 3x4 que a gente tira para colocar em documento. Sabe aquele quando você vai tirar RG, quando você vai fazer sua carteira de trabalho lá, sua habilitação. Essa é conhecida como a fotografia de retrato, tá? Então, na fotografia de retrato, é quando a gente pega como característica mais a questão do rosto, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, essas daqui também são chamadas de retrato, né? Pega mais a questão do rosto do que tudo. E aqui embaixo eu coloquei algumas para vocês mais antigas, né? Que são os retratos 3x4 que as pessoas tiravam, ainda tiram, né? Para poder fazer a sua documentação. Macro e microfotografia, né? O que é uma macro e o que é uma micro, né? Então, a macrofotografia é quando a gente tira uma foto de pequenos objetos, gotículas, e a gente consegue aumentar o seu tamanho. Então, por exemplo, eu pego uma formiga. A formiga está lá carregando uma folhinha, aquelas formiguinhas pequenininhas, não estou falando da maiorzinha, não. Carregando lá sua folhinha, etc e tal. Eu vou lá, eu consigo tirar foto dessa formiguinha pequenininha, aumentando o tamanho dela 10, 15 vezes a mais, né? Aí isso é chamado de macrofotografia, certo? Macro é quando eu aumento o tamanho, certo? A micro é quando eu preciso, né, de microscópio e de lâminas para poder fazer a fotografia. Então, eu não consigo visualizar, são coisas que não estão visíveis aos nossos olhos nus. Deu para entender? Sim. A macro é quando eu tenho um objeto pequeno, bem pequenininho, e eu consigo aumentar esse tamanho em 10, 15 vezes a mais. Mas na macro, eu consigo visualizar o objeto. Mesmo que ele seja pequenininho, eu consigo visualizar. Na micro, eu não consigo visualizar a olho nu. E aí eu preciso de um microscópio, eu preciso de uma lâmina de ampliação. Geralmente, quem faz essas fotografias de macro ou de micro são profissionais, são fotógrafos profissionais, porque daí eles têm toda a aparelhagem equipada, tudo certinho para poder estar fazendo. Tá? Então, ó, vamos lá. A macro, né, aqui em cima, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, uma mosca nessa primeira imagem. Ó. Uma mosca que a gente dificilmente a gente consegue pegar essa expressão. A mosca era pequenininha, mas para a gente conseguir visualizar esse tamanho dela, aumenta-se várias vezes, né? Porque a gente não consegue pegar a mosca e tirar uma foto assim tão nítida dessa forma, né? Aí aqui tem uma parte de uma samambaia,
que ela está se abrindo, está se florindo, etc e tal. E aqui uma formiga, tá? Ai, gente, desculpa. Aí na micro, aqui embaixo, vocês veem essa libélula? Ela está cheia de gotículas de água na asinha dela, né? Como se ela tivesse congelada. Só que a gente não consegue, a olho nu, enxergar isso. A gente consegue somente vendo com o microscópio, tá? Essa outra fotografia aqui também da a vermelhinha, essas gotículas que parecem ser grandes, elas são minúsculas, né? E somente com o aparelho é que você consegue estar fazendo isso, tanto quanto essa última também. Deu para entender a diferença de macro e de micro? Sim, professor. Obrigada, hein? Aí tem as fotografias artísticas, gente. Não podia deixar de falar dessa, né? Que é outro tipo de fotografia que ele tem que abusar da sensibilidade do profissional. O profissional ele tem que estar bem aflorado, por quê? Porque ele tem que retratar a cena ou a pose no momento certo, sabe? Então, assim, é muito legal quando a gente consegue ver aí as fotografias artísticas por conta de que o fotógrafo ele tem que ser ousado, ele tem que clicar e ele tem que pegar a melhor parte, né, da pose ou da cena ou do que ele estiver fazendo ali, né? E aí, gente, eu coloquei para vocês aqui, ó, algumas fotografias para vocês artísticas, né? Olha só, aqui atrás, na verdade, são folhas que estão, tem ventilador, né? Ventilador, e aí tá de baixo para cima, e ele consegue, ó, pegar o melhor que é das folhas caindo em cima dela, né? E eles fazem uma jogada tão legal com o manuseio, né, fotográfico, que ela continua numa transparência, numa calmaria, ó. Nem o cabelo dela, na verdade dela, tá ali esvoaçando, tá ali fazendo essas coisas, né? E do lado eu coloquei para vocês uma mulher toda pintada, né? O corpo dela todo pintado, né? Então aí são alguns exemplos para vocês justamente dessa fotografia artística que tem, mas existem várias outras aí, certo? A fotografia esportiva, né, que ela já fala sobre a questão do esporte, a emoção, do torcedor, do time, do atleta, né? Então, a fotografia esportiva, ele sempre vai ter essa preocupação de registrar os momentos críticos do esporte. Então, um gol, um frango, né, que geralmente os goleiros levam ali, uma caída, uma corrida atrás da bola, né? Ele tem que estar atento justamente nessa parte. Como é que ele vai conseguir captar esse foco esportivo para que as pessoas possam ter acesso e gostar do que estão vendo, né? Então, ele precisa também ter essa questão da emoção, da sensibilidade, né? Ele tem que ser neutro na questão da torcida, porque de repente ele está numa torcida do Santos e ele é corintiano, ou ele está no do Corinthians e ele é São Paulino. Então, ele tem que estar muito neutro nessa questão e ele tem que ter olhos para tudo, né? É um torcedor que está se acabando ali na arquibancada, é uma criança que está chorando,
né? Porque ele está vendo seu time perder ou está vendo seu time ganhando. O jogador que está correndo atrás da bola, o técnico que está brigando com o juiz. Tudo isso tem que estar muito bem registrado, né? Ele deve conhecer bem o esporte. Aí eu estou dando um exemplo para vocês do futebol, mas é em tudo, aí natação, ginástica artística, vôlei, tênis e aí por diante, né? Então ele tem que ter primeiro conhecimento e aí ele vai atrás de pegar o ângulo melhor dessas fotografias, tá? Ó, eu peguei para vocês aqui justamente para vocês verem. Olha quantos fotógrafos nós temos aqui, né? Tem uma arquibancada aqui na frente, provavelmente ao final de algum campeonato aí, onde eles vão estar recebendo as medalhas, as honrarias todas. Então, todos esses fotógrafos aqui, eles fazem o quê? Eles estão aqui justamente para tentar pegar a melhor fotografia, né? O melhor ângulo para tirar a sua fotografia. A fotografia de viagem, né? Que a fotografia de viagem é aquela que a gente tira dos lugares mais incríveis que a gente vai viajar, que a gente conhece, né? Um amigo meu mesmo foi viajar no finalzinho do ano e ele foi no meio de uma plantação de girassol. E eu adoro girassol, né? E aí ele pegou e tirou a fotografia e falou assim, Pri, lembrei de você, né? Tirou a fotografia. Então, essas fotografias que a gente faz ao longo da nossa viagem, de locais, de objetos que a gente gosta, que a gente aprecie, são chamados de fotografias de viagem, né? Aquelas que vão estar sendo registradas justamente nos momentos mais legais da nossa vida, das nossas viagens, né? Das pessoas que estão ali conosco. Além disso, quando você tira, né, a fotografia de um lugar turístico, você não está apenas preservando a memória de sua viagem, como levando outras pessoas com você que irão ver através da fotografia e se imaginar no local, né? E daí coloquei para vocês aqui, ó, Torre Eiffel, uma família aqui na praia, tem uma outra praia com vários quiosques aqui na água, né? São lugares bonitos, que dá vontade de você conhecer, que dá vontade de você ir atrás e de você ver realmente como que é, e descansar e se sentir a melhor pessoa da face da Terra. Aí tem a fotografia arquitetônica, que essa fotografia arquitetônica ela é tirada das arquiteturas, né, das engenharias, que são espetáculos que formam os prédios, que paisagens, e aí por diante, né? E o fotógrafo, ele tem que conseguir passar detalhes dessa construção para representar um certo sentimento. Nessa fotografia arquitetônica, por exemplo, quando um prédio está em construção e o proprietário ele quer vender o seu apartamento, por exemplo, quer vender o apartamento para a pessoa. Então, eles vão fazer tudo, vão tirar foto da estrutura, né? Como que a obra vai ser projetada, como que ela está sendo executada, local da piscina, playground, e tudo que tiver ali de fácil acesso é interessante para eles, né? Porque eles precisam passar justamente esses pequenos detalhes da construção e fazer com que as pessoas tenham a curiosidade de conhecer e até de adquirir o seu apartamento, né?
Aí eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de fotografia arquitetônica. A gente estava falando do apartamento, mas também de locais onde a gente tem a curiosidade de conhecer, né? Então, aqui são estruturas. Uma é mais antiga, né? Onde é um templo, e aqui já é um local de exposição mais moderno. Mas eles fazem justamente isso por quê? Porque eles querem que quem esteja visualizando tenha o prazer de ir e de conhecer, ou então de alugar o local para fazer uma reunião da sua empresa, né? Então, essa questão da fotografia arquitetônica, ela serve muito para isso, para fazer com que as pessoas tenham o gosto do conhecimento. Aí vem a mais gostosa, né? A fotografia culinária, gente. A fotografia culinária é aquela aonde as pessoas vão tirar foto das comidas, né? Do prato já bem detalhado, bem feito, né? Dos utensílios que você pode tá colocando, né? E do cenário que vai formar em volta disso. Então, eu tenho o prato da minha comida aqui, todo ele formadinho, bonitinho, os meus talheres, os meus copos ali, né? Tudo que vai ser feito. Então, a intenção da comida culinária, da fotografia culinária, é justamente para que a pessoa também tenha a vontade de degustar aquele prato, né? De comer, porque a cara fica tão boa. Quantas vezes a gente olha um prato que está passando num comercial e aí a gente fala assim, nossa, que vontade que deu, né? Poderia estar comendo, gostaria de estar comendo e assim por diante, né? Então, a fotografia culinária, ela tem como aliado principal o seu alimento, para que a pessoa possa estar comendo e que ela possa estar tendo a vontade de experimentar o que está sendo ali ofertado, certo? Aí alguns exemplos, né, de comida, né? Aqui tem uma rosquinha saborosa, que são panquecas doces, aqui é um virada paulista, mas existem outros lanches do McDonald's, um sorvete maravilhoso, né? Vamos lá no outro. Fotografia de paisagem, que também é muito legal, né? Que a fotografia de paisagem é quando a gente tira fotos de paisagem, né? Que tem que estar bem nítida, que tem que estar bem focada, que a gente tem que esperar o momento certo, sabe? Assim, às vezes a gente fica olhando, daí vai lá, já tira, sai ela meio borrada, etc e tal, né? Mas que a gente possa ter essa sensibilidade também de estar verificando o vento, que às vezes não está legal, ou se o tempo está muito parado, ou se atrás daquela paisagem eu consigo observar algum animal ou alguma gotícula, né? Então, a fotografia de paisagem, ela é a que nos dá esse prazer, né? Além disso, a paisagem permite uma certa liberdade poética, né? Porque é tão lindo. Hoje em dia, vocês vão ver, vão lembrar, várias pessoas, agora entre fevereiro e março, estavam tirando fotografias do pôr do sol das suas janelas, das suas casas. Quem já fez isso? Ninguém? Eu já fiz várias vezes. Eu tirava selfie. Então, mas aí você tirava
da paisagem, por exemplo, né? Você via lá o pôr do sol e aí você conseguia tá pegando aquela paisagem ao fundo, mesmo que aparecesse você. Ah, isso eu fazia no telhado só pra poder sair as árvores e ficava mais da hora. Então, isso daí é chamado de fotografia de paisagem, tá bom? Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos aqui embaixo, que dá para vocês verem, né? Um no rio, onde o sol está se pondo, parece que até fogo ali no fundo, né? De tão amarelo, meio vermelho, laranja, tudo junto, parece que é fogo. Aí tem esse outro aqui que é de uma praia, um pouquinho mais deserta. E tem essa outra aqui, que é de ipê, né? Dos ipês rosas, que eu acho lindo, rosa, amarelo, a branca, desculpa, a roxa, qualquer um, eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Certo? E aí, entrando no que você falou, foi a Giovana, né, que falou da selfie? Foi, gente? Fui eu. Então, aí a gente entra na sua, na selfie, que hoje em dia ela é tirada mais por uma câmera digital, que seriam os nossos celulares, né? E que a câmera é voltada para nós mesmos, né? E aí essa selfie pode ser individual, pode ser coletiva, né? E aí a gente sempre tem que ter a nós na selfie, né? Pode ter eu e mais outras pessoas, mas eu tenho que estar. Tanto é que eu coloquei para vocês aqui, ó, substantivo de selfie no sufixo ei, ia, desculpa, né? Resultando no euzinho. Então, eu estou juntamente com outras pessoas, ou eu estou sozinha, tá? Aí, gente, vocês viram a fotinha aqui embaixo? Tem essa outra, que é uma fotografia amadora. O que seria uma fotografia amadora? A fotografia amadora são aquelas que a gente tira em casa, que a gente está no aniversário, que a gente está com um colega, que fala, deixa eu tirar uma foto sua, e vai lá e tira. Essas são fotografias amadoras. Vocês percebem que existe uma diferença entre a selfie. Na selfie, eu tenho que estar. Na amadora, alguém tira uma fotografia minha. Entendeu? Deu para entender a diferença? Aí essa daqui, ó, minha filha pequenininha, quando ela era pequenininha, que foi eu que tirei dela na escola. Aí aqui são as minhas duas filhas, a Ana e a Maria Eduarda. E aqui sou eu. Tirei, não foi nem eu que tirei, quem tirou foi o Matheus. Aí, gente, ó, aqui nos slides eu não coloquei, mas eu gostaria de falar com vocês, até mesmo porque no formulário vai estar caindo sobre esses dois fotógrafos que eu vou falar com vocês agora. Um deles é chamado de Sebastião Salgado, que é vivo até hoje, e que o Sebastião Salgado, ele tira várias fotografias de momentos em suas viagens. Então, ele já o que ele gosta mais são de tirar fotografias indígenas. Mas ele tira fotografia na pobreza, ele tira fotografia na riqueza, ele tira fotografia de tudo que ele acha necessário. E sempre para fazer uma crítica ao governo, né? E sempre de pedir ajuda, seja aos mais pobres, seja a cultura indígena, ele sempre faz isso, ele sempre tira a fotografia e mostra, fala assim, olha o que está acontecendo aqui com o nosso povo, olha o que está acontecendo com os índios, né? Vamos abrir os olhos, vamos começar a perceber que as coisas podem mudar, que a gente pode fazer uma coisa melhor para poder colaborar para que a situação para esse povo fique mais fácil, né?
Então, ele já viajou o mundo inteiro, né? Na Etiópia também, ele tirou várias fotografias. Depois, se vocês puderem dar uma olhada nas fotografias dele, ele tirou várias fotografias de mães com crianças no colo, de crianças pegando arroz do chão, sabe, para se alimentar. Porque vocês sabem que a Etiópia é um dos países mais pobres que tem, né? Então, eles não têm recursos para se alimentar da maneira que deveria, né? Então, ele já foi para lá, ele já foi para vários outros lugares para tirar foto. E nessas fotografias, ele sempre consegue, com sua sensibilidade, achar o belo, né? Então, por exemplo, tem uma fotografia dele que eu acho muito linda, que é uma menina, né? Aparentemente deve ter uns 15, 16 anos, e essa menina, ela tá num local assim muito sujo, sabe? E com aqueles panos, né? Aqueles turbantes, sei lá. E é uma menina que é linda, de olho claro, pele claro, o cabelo dela é bonita, mas ele consegue pegar no olhar dela a tristeza por ela estar passando por toda essa situação, né? Então ele pega também pessoas mais velhas, né, do sertão, por exemplo, aquele local bem pobre do sertão, aonde eles estão sentados e esperando, né, que caia uma gota de chuva, que venha uma alimentação decente para as pessoas, né? Então ele consegue, o Sebastião Salgado, ele consegue captar isso, ele consegue pegar essa situação, né? E mostrar para o povo o quanto é sofrido, né? Algumas pessoas, o quanto as pessoas passam por situações em que elas não querem, mas é o que tem para hoje e as pessoas conseguem aí tentar tirar um pouco do melhor do que estão vivendo ali, né? E tem o Vic Muniz, ele é um fotógrafo também, mas ele também é voltado para as artes plásticas, e aí ele faz o quê? Ele faz as suas obras em cima de uma fotografia. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar essa foto minha que tem aí. Essa fotografia minha, eu estou ali sorrindo, com a mão no queixo, etc. O que ele faz? Ele pega materiais recicláveis e ele faz toda uma composição em cima da minha fotografia. Então, ele pega até comidas, restos de comidas, sabe, para poder tá fazendo isso. Então, ele pode pegar, por exemplo, macarrão e compor ali a parte do meu cabelo. Ele pode pegar tampinha, ele pode pegar garrafa PET, ele pode pegar outros restos de alimentos e colocar e fazer a sua composição, certo? Deu para entender a diferenciação do Sebastião Salgado e do Vitor Muniz? Sim? Qual é a diferença entre os dois? Vamos, gente. Sebastião Salgado fazia o quê? Ele viaja ao mundo e normalmente tira foto fazendo alguma crítica no governo ou pedindo alguma ajuda, seja por foto, retratando problemas sociais e culturais. Isso mesmo. E aí o Vic Muniz? Ele segue o mesmo trajeto do Sebastião Salgado, só que ele faz o quê?
Ele pega as fotografias. Vamos, gente. Acabei de falar. Ele faz uma releitura com materiais recicláveis. É isso? Isso mesmo, Nahima. É Nahima, né? Isso, tá certo. Ah, então tá bom. Então é isso mesmo. Ele faz uma releitura em cima de uma fotografia com materiais recicláveis, com restos de alimentos, certo? Prestem atenção, gente, porque assim, ó, não tem no slide falando do Sebastião Salgado e do Vic Muniz, mas no formulário vão haver questões dos dois, tá? Que é para a semana que vem. E aí vocês vão precisar me responder, tudo bem? Prestem atenção aí nos tipos de fotografias que foram colocados para vocês, né? De paisagem, infantil, publicitária, jornalística, e aí por diante, né? Amadora, selfie, e aí por diante, porque também estarão tendo questões sobre isso, certo? Certo? Perguntas? Não? Não. Ninguém tem pergunta para fazer para mim? Ai, como vocês são. Então, eu vou encerrar, mas antes eu gostaria que vocês aguardassem um pouquinho para a gente falar sobre a sede, tá bom? Só um minutinho. Eu vou parar a gravação e a gente já conversa. Gente, por hoje é só, então. Nem terminei de passar o slide. Ai, que mal educada que eu sou. Nem sei onde está meu slide. Aqui. Desculpa. Aqui. Ah lá. Por hoje é só, perna longa. E obrigada pela atenção de vocês. Mas eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho mais de participação, que vocês falassem um pouquinho mais comigo. Na sala, ninguém quer me deixar falar. Aí, quando chega agora... É que na sala não tá sendo gravado. Ah, mas aqui não tem nada, porque nem aparece direito vocês. É só a vozinha, só. Tá? Eu vou interromper agora. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.